A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos num projeto, num propósito, num plano de leitura bíblico. Estamos no dia 21 de 100, lendo a Bíblia em 100 dias. Bíblia em 100 dias. Amém? Então vamos orar. Dia 21 de 100 nós vamos ler, com a graça de Deus, Deuteronômio do 33 ao 34, Josué do capítulo 1 ao 6 e Lucas do 9 ao 10. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Meu Pai, eu te peço graça, eu te peço força, nos ajuda a iniciar essa leitura, a permanecer firme neste propósito, meu Pai. Bíblia em 100 dias, eu te peço, nos ajuda, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, toda distração, tudo aquilo que queira roubar, meu Pai, a nossa concentração na leitura da Tua Palavra, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nos abençoa, nos dá graça, em nome de Jesus. Amém? Deuteronômio, do capítulo 33 ao 34. Vamos lá. Concluir o livro de Deuteronômio, Pentateuco, conhecido como Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, ou Torá, os judeus assim dizem. 33, 34. Vamos lá. Deuteronômio. Glória a Deus. A majestade de Deus, 33. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel, antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor, veio de Sinais, ele subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama-os, os povos, todos os teus santos estão na tua mão, terão no meio, entre os teus pés. Cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó, e o Senhor foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens sejam numerosos. E isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo, nas suas mãos lhe bastem, e tu lhe seja em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse, teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provastes em Massá, com que contendestes nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca ouvi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu concerto, ensinaram os teus juízos a Jacó, a tua lei a Israel, levaram incenso ao teu nariz e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das suas mãos te agrade, e as obras das tuas mãos o agrade. Fere os lombos os que levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá. Ele morará entre os seus ombros. E disse José, bendita do Senhor seja a sua terra, com o que há de mais excelente nos céus, com o orvalho e com o que há no abismo, que já abaixo, e com a mais excelente novidade do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com o mais excelente dos montes. Aqui a gente está falando das bênçãos das tribos. Dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habita na sarça. A bênção venham sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito. Seu boi e as suas pontas são pontas de
unicórnio, com elas ferirá os povos juntamente até as extremidades da terra. Esses, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon, disse Zebulon: alegre-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, que habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proviu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador, pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. E de Naphtali disse: farta-te, ó Naphtali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor, e possui o ocidente e o meio-dia. E de Azer disse: bendito seja Azer com seus filhos, agrade a seus irmãos, e banhe em azeite o seu pé. O ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os teus dias. Não há outro Jesurum semelhante a Deus, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos, e ele lance o inimigo de diante de ti. Diga: destrói-o. Israel, pois, habitará só e seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de cereal e de mosto. Os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as alturas. Moisés sobe o monte Nebo, vê a terra prometida e morre. Então subiu Moisés das campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: tua semente a darei. Mostro-ta para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, e este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. E era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera, face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, em toda a mão forte, em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. Josué capítulo 1 ao capítulo 6. Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tenha bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei esse Jordão, para que tomei posse da terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas, e a meio tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso, e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra, que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém vós passarei armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós. Eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviaremos, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Não somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tenha bom ânimo. Josué capítulo 2. Vem comigo na palavra. Pastor Eduardo Almeida, para a glória de Deus. Josué envia 2 espias a Jericó. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu
a eles sobre o telhado. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, e Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vós peço, pelo Senhor, pois que vós fiz beneficência, que vos também farei beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tenho, e de que livrareis as nossas vidas até a morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então o fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade. E ela morava sobre o muro. E disse-lhe: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram aqueles homens: Desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata, a janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos, toda a tua família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, e se nele se puser mão. Também, se tu denunciares esse negócio, seremos desobrigados do seu juramento que nos fizeste jurar. E a ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então o despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. E foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores o buscaram por todo o caminho, porém não o acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e contaram-lhe tudo quanto lhe acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Josué capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parte vós também do vosso lugar. O segredo é olhar para a arca. Glória a Deus. Haja, contudo, distância entre vós e ela, com a medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do concerto, e passai adiante deste povo. E levantaram, pois, a arca do concerto, e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo.
Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouve as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecerei que o Deus vivo está no meio de vós, e que de tudo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, e os heveus, e os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam o sacerdote a arca do concerto diante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da todos os dias da cega. E pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo, e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar. E sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento, dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e lavai-as convosco a outra banda, e depositai-a no alojamento, em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse que passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significa essas pedras? Então lhe direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passado ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levantaram-na consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés do sacerdote, que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-se o povo e passou. E sucedeu que assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu Josué diante dos olhos de todo Israel. E temeram-no como havia temido a Moisés todos os dias da sua vida. E falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes
que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, da banda oriente de Jericó, e as 12 pedras que tinham tomado do Jordão. Levantou Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significa estas pedras? Que significa essas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, o vosso Deus, todos os dias. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra, e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedras, e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Haralote, que significa Monte dos Prepúcios. Glória a Deus. Então Josué fez facas, aqui, e foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até acabar toda a nação. Até acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que ele não havia de deixar ver a terra, que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje resolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas. Comeram no mesmo dia, e cessou o maná no dia, seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Um anjo aparece a Josué. Aqui nós podemos ver uma cristofania. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. Eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué, ele, e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué:
descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então disse o príncipe do exército do Senhor, possivelmente aqui é Cristo, a cristofania. Então disse o príncipe do exército do Senhor. Se fôssemos perguntar para Josué quem é Cristo, não é uma conjectura, ele ia dizer: ele é o príncipe do exército do Senhor. Josué capítulo 6. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e o seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, o sacerdote, e disse-lhe: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade em que estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e viraram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas. Os armados iam diante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e tornaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram a subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes naquele dia. Somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez as buzinas, disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Olha só. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos meteis em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade, e tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente, a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, e tirai-a de lá, a mulher, com tudo quanto tiver, como lhe tem jurado. Então entraram jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-no fora do arraial de Israel,
Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué os conjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Agora vamos ler Lucas do 9 ao 10. Glória a Deus. Lucas do 9 ao 10. Lucas do 9, capítulo 9 ao 10. Vem comigo na palavra. A missão dos 12. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhe: Nada levei convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e dali saireis. E se qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacode o pó do vosso pé, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por todas as partes. Curas por todas as partes. E o tetrarca Herodes ouviu tudo o que se passava. Estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitou dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes a João, mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Primeira multiplicação dos pães e peixes. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-o consigo, retirou-se para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele o recebeu, e falava-lhe do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: Despede a multidão para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios fôssemos comprar comida para todo este povo, porquanto estava ali quase 5.000 homens. E disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, e olhando para o céu, abençoou, e partiu e deu aos seus discípulos para o porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram, e levantaram do que lhe sobejou 12 cestos de pedaços. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhe, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outro, um dos antigos profetas, ressuscitou. E disse-lhe: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E admoestando-o, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao 3º dia. Dizia a todos: cada um deve levar a sua cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou se prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estarão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. A transfiguração. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro e João e Tiago e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Eis que estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram viram a sua glória, e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Entrando eles na nuvem, temeram, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouviu. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se por aqueles dias, e não contaram a ninguém nada o que tinha visto. A cura de um jovem lunático. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão chamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque és o único que eu tenho. E eis que um espírito toma, e de repente clama, e os despedaça, até espumar, e só larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco? E vos sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. Quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. Disse a seus discípulos: Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essas palavras, que ele era encoberta, para que a não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si, e disse-lhe: Qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Quem não é contra nós é por nós. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa os demônios. E lhe o proibimos, porque não te segue conosco. Jesus disse: Não proibais, porque quem não é contra mim, quem não é contra nós é por nós. Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando seus dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de que iam a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e o consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-o e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Não sabeis, pois, de que espírito sois?
porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A missão dos 70 discípulos. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E depois disso designou-se o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande em verdade é a seara. Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros à sua seara. Vide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não levei bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e não voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se Tiro e Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, e teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até os céus, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe, eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Que lindo isso, hein? Glória a Deus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhe em particular, bem-aventurados os olhos que veem e que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas
e reis desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que ouves, e não ouviram. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele disse: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Respondeu Jesus e disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-a, passou de largo. Mas um samaritano, que já de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa cidade, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que bênção isso, né? A boa parte é a palavra. A boa parte é nós crescemos na graça e no conhecimento, mas uma só é necessária. Olha só, Maria escolheu a boa parte é a palavra, o qual não lhe será tirada. Então, graças a Deus, concluímos a nossa leitura 21 de 100. Vamos fazer uma recapitulação e pontuar aqui vamos falar sobre alguns pontos importantes que nós achamos aqui. A questão de Marta também, Maria, muito interessante. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Distraída. Olha só. Maria estava concentrada ali aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a palavra. Então nós podemos hoje abrir um parênteses, até nos cultos mesmo, muitas pessoas andam distraídas ali, né? Preocupadas, e não se concentram em ouvir a palavra de Deus. Então, Marta está distraída, mas Maria está concentrada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Jesus fala: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Olha só. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Glória a Deus. Também essa passagem, a parábola do bom samaritano, nós podemos ver ali. Ele falou para aquele doutor da lei: vai e faz da mesma maneira. Ama o teu Deus como a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. A missão dos 70, que voltaram alegre, falando para Jesus: nossa, pelo teu nome, olha que interessante, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões,
toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quero abrir um parênteses aqui também. Então, Jesus nos deu poder, não precisamos temer o inimigo. Olha aqui, ó. Eis que eu vos dou poder. Cristo nos deu autoridade sobre os demônios. Cristo nos deu autoridade sobre a enfermidade, ó. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Cristo nos deu autoridade espiritual. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Que bênção, né? A missão dos 70 discípulos que nós lemos, né? Os samaritanos não recebem Jesus, né? E aconteceu que, completando seus dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face. Olha para você ver. Então eles foram lá, entraram numa aldeia de samaritanos e eles rejeitaram, né? Mas não receberam. E Tiago e João falou: Senhor, quer que a gente desça fogo do céu e consuma como Elias também fez e destrua todo mundo? Olha só, Tiago e João. Jesus fala assim, Jesus repreende e fala assim: vocês não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Também aqui a cura de um jovem lunático, né? O maior no reino dos céus. Jesus pega uma criança como exemplo. Glória a Deus. E também nós lemos Josué, que eu achei interessante ali, quando eles iam passar pelo Jordão, era um caminho que eles nunca tinham passado. E Josué fala assim: ó, vocês vão ter que olhar para a arca, porque vocês vão passar por um caminho onde vocês nunca passaram. E aqui é interessante também, Deus falou no meu coração que o segredo é olhar para a arca, e a arca é Cristo. Glória a Deus, né? Que interessante, ó, Lucas 1 ao 6, aqui. Ó, e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca do concerto, quando vocês olharem para a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, parte vós também do vosso lugar e segue-a. Quer dizer, olha só, e ordenou ao povo dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, parte vós também do vosso lugar e segue-a. Quer dizer, que interessante, né? Glória a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, obrigado por esta live, por esta leitura. Obrigado, porque com a Tua ajuda, com a Tua graça, finalizamos esta leitura, meu Pai. Leitura em 100 dias, né? Mas finalizamos a leitura 21 de 100. Obrigado, Senhor Jesus. Continua falando conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.